Então abra, por favor, no livro de Mateus, capítulo 11. Leamos dos versos 16 ao verso 19. Diz assim a palavra de Deus: Mas a quem assemelharei esta geração? É semelhante aos meninos que se assentam nas praças e clamam aos seus companheiros e dizem: Tocamo-vos flauta e não dançastes, cantamo-vos lamentações e não chorastes. Porquanto veio João não comendo nem bebendo, e dizem: tem demônio. Veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizem: eis aí um homem comilão e beberrão, amigo dos publicanos e pecadores. Mas a sabedoria é justificada por seus filhos. Oremos mais uma vez. Pai, estamos diante agora da Tua palavra, ela é inspirada pelo Senhor. Pedimos que o Senhor nos instrua e nos conduza, que o Espírito Santo seja o nosso mestre nessa manhã. Aplique a Tua palavra aos nossos corações, transforme-nos, ó Deus, à imagem de Cristo. É o que nós pedimos para a Tua glória e para o nosso benefício. Nós oramos no nome de Jesus. Amém, Senhor. Queridos, eu gostaria de falar um pouco hoje. Essa parábola fala da insatisfação religiosa das pessoas da época de Jesus. Então a primeira coisa que você vai ter que entender é que Jesus fala isso. Eu vou explicar o contexto para vocês, para que vocês possam entender melhor. Mas Jesus está falando da insatisfação religiosa da sua época. E insatisfação é uma coisa muito comum, principalmente nas crianças. Por isso que Jesus usa um exemplo aqui bastante comum de uma criança. As crianças muitas vezes e facilmente elas se cansam com as brincadeiras delas. E principalmente quando chegou o amiguinho. Certo? No começo, vou brincar com meu amiguinho, aquela alegria toda. Mas quando chega lá e cada um quer a sua brincadeira à parte, aí geralmente causa aquele conflito. E elas frequentemente mudam de brincadeiras, pensando que a mudança logo vai trazer satisfação. Só que quando elas mudam de brincadeira, elas vão perceber que aquela outra brincadeira nova logo vai ser enfadonha. E logo também elas vão se cansar. Eu não sei vocês, mas eu me cansei muito de brincar de certas coisas na minha infância, Eu tive infância, eu joguei de bola, empinei pipa, essas coisas, Naquela época não tinha tantos recursos quanto hoje, embora eu seja não tão velho, Mas eu tive uma infância onde eu podia brincar na rua, Não vivia num celular, ou num videogame, embora já existia isso. No entanto, ainda não era tão acessível. E eu sempre brincava e de repente aquela coisa se tornava enfadonha para mim. Eu tinha que arrumar outra brincadeira para me dar satisfação, me dar uma certa alegria. E por que eu tinha aquela insatisfação? Porque a insatisfação está no DNA do homem. Depois que um homem... eu digo DNA, eu não estou dizendo que se você for examinar um DNA humano vai ter isso, tá, gente? Por favor, isso aqui não é aula de biologia, de genética, não. No entanto, eu quero dizer que está na composição humana, certo? Ele é insatisfeito. O homem, depois do pecado de Adão e Eva, tem lá na raiz do seu pecado a insatisfação. Veja, como foi a tentação no Éden? Deus disse lá, primeiro, aos nossos pais: coma de todas as árvores, mas aquela que está no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal, dela vocês não podem comer. Não comam dela, porque no dia que vocês comerem dela, vocês vão o quê? Morrer. Aí aparece, certo, o arqui-inimigo, a serpente lá, e que é que ele lança a proposta? Vocês na verdade podem comer. Porque Deus sabe que no dia que vocês comerem, vocês vão ser como Ele. Aí o que vai lá no coração daquela mulher e daquele homem, embora Adão não apareça até o versículo 6,
tudo indica que Adão estava lá. Então, o maior culpado na história é aquele que é menos citado nesse caso, que é Adão. Adão deveria ter chegado lá como homem, como líder do lar, como aquele que é o chefe da sua família, como pastor da sua casa. Ele deveria chegar lá e expulsar aquela serpente, ó, sai daqui, certo? Proteger a sua esposa. Ele não fez nada disso. Adão estava lá, simplesmente inerte, olhando a situação, cogitando talvez seus pensamentos, e Eva lá conversando com a serpente. Aí olha assim, rapaz, realmente parece que a proposta, não está na Bíblia, né? Mas a conclusão final é essa. A proposta da serpente parece ser melhor do que a de Deus. A de Deus não vai nos satisfazer tanto, afinal de contas. Aqui a gente sempre vai ser o quê? Vice. Nós nunca vamos poder ser como Deus. E a serpente tem uma proposta ali que, se a gente comer, na verdade é porque a gente vai ser como ele. Veja só, independência. Eles estão insatisfeitos de serem servos. Eles estão insatisfeitos de serem filhos. Eles estão insatisfeitos de serem guiados por um Deus que é bom e é cheio de amor por eles. O que é que eles fazem? Eles comem. Isso é insatisfação. E a insatisfação trouxe consigo o senso de incompletude. Depois que eles comem, depois que eles dão vazão à sua insatisfação, o que é que acontece? Eles olham assim, rapaz, o que é que a gente fez? A serpente nos enganou. Não tem satisfação longe de Deus. Na verdade, longe de Deus vai ter medo. É isso que eles têm lá em Gênesis 3, verso 10. A primeira vez que a palavra medo acontece na Bíblia. E eles tiveram medo. Queridos, Jesus conta essa parábola num contexto bem interessante. Se você for olhar no capítulo 10, ele acabou de dar autoridade aos seus discípulos, aos seus apóstolos, certo? E dizer qual era a missão deles, qual o desafio eles iriam enfrentar e como é que o Espírito Santo estaria com eles, certo? Como o Espírito Santo estaria com eles nestes momentos de dificuldade, nesses momentos onde eles seriam levados, certo? Por causa do testemunho do Evangelho, como é que eles deveriam agir. Então, eles estão agora recebendo orientações. Olha, vocês vão ter poder para curar, vocês vão expulsar demônios, mas também vocês vão ser perseguidos. Mas lembrem, o Espírito Santo vai estar com vocês. Jesus está comissionando, Jesus está dando as diretrizes para eles. E no capítulo 11, o que é que acontece? Jesus vai e começa a pregar na cidade desses discípulos. João Batista, o primo de Jesus, 6 meses mais velho que ele, está preso agora. Ele está encarcerado. Ele está numa prisão. Por quê? Por causa da pregação do seu evangelho. Ele confrontou o rei. Ele acusava as autoridades. Ele era alguém que ia de frente. Era alguém que as suas palavras não eram muito doces, não eram muito afáveis. Ele não era alguém muito cordial no seu discurso. Ele olhava para a multidão e dizia assim: raça de víboras. Imagina se eu estivesse aqui chamando vocês de raça de víboras. Isso aqui não é elogio, não. Isso não é porque vocês são tricolores, não. Tá? Isso aqui é uma crítica para vocês. Seu discurso era assim. E ele está preso. Só que João faz o seguinte. João, quando ouve o comentário da pregação de Jesus, João, quando fica sabendo que Jesus está pregando perdão dos pecados, João, quando fica sabendo que Jesus está curando pessoas, João, quando fica sabendo que Jesus ele está comendo com publicanos e pecadores, aí ele manda 2 discípulos e manda fazer a seguinte pergunta. Veja o versículo 4. Ele faz a seguinte pergunta, certo? Jesus então responde a pergunta no versículo seguinte, mas veja, versículo 3, perdão.
João mandou seus discípulos perguntar: és tu que havia de vir ou esperamos outro? João está perguntando: você é o Messias mesmo? Por que João está perguntando isso? João está perguntando isso porque João, quando ele teve a sua revelação, João, na verdade, ele estava vendo o Cristo vindo para fazer juízo. E é uma visão correta. Só que Jesus ensina nos evangelhos que isso vai acontecer na segunda vinda. João estava tendo uma visão geral da coisa. Ele não conseguia distinguir na sua profecia a primeira vinda da segunda vinda de Jesus. Ele pensava que ali já seria tudo de uma vez só. E ele estava esperando que Jesus viesse, como ele mesmo profetizou, no capítulo 3, verso 12 de Mateus, para separar o trigo da palha e lançar a palha no fogo, ou seja, condenar aqueles que não são do povo de Deus. E Jesus não estava fazendo nada disso. O que é que acontece? Ele pergunta: é você mesmo o Messias? Ou a gente vai esperar outra pessoa vir? E aí Jesus responde. Veja o que é que Jesus disse. Verso 4 e 5. Ide, anunciai a João as coisas que ouvis e vedes. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos, e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres é anunciado o Evangelho. É interessante que lá em Lucas, onde aparece essa mesma cena, diz que Jesus foi e curou a vista daqueles homens, dos discípulos de João. Jesus pegou pessoas e curou à vista deles. Disse: agora vão lá e diga a João o que vocês acabaram de ver aqui. E é interessante que lá em Lucas, a pergunta de João acontece depois que Jesus ressuscitou o filho da viúva que morava na cidade de Naim. Por isso que está aqui: os mortos são ressuscitados. Então veja, Jesus está dizendo: o que eu faço, a minha pregação, os milagres que eu tenho feito, eles provam, eles testemunham que eu sou Cristo, sim. E eles voltam e vão até João e relatam a ele isso. Mas, meus queridos, depois disso, no verso 7 em diante, Jesus olha para a multidão agora, as pessoas que estavam ao redor dele, e ele começa a dizer algumas coisas. Olha, João, ele é de fato um profeta. E é interessante que vocês entendam isso. Antes de Jesus falar da parábola, Jesus começa falando de João. Ele diz assim: João é um profeta, sim. Na verdade, se você for olhar, veja o verso 7, o verso 8 e 9. E partindo eles, começou Jesus a dizer às turbas, à multidão, a respeito de João: que foste ver no deserto? Uma cana agitada pelo vento? Ou seja, alguém inconstante, oscilante, alguém que não tinha convicção? Sim, que foste ver? Um homem ricamente vestido, um rei, ou um príncipe, um nobre, um governador? Os que trajam ricamente estão nas casas dos reis. Mas, então que foste ver? Um profeta? Sim, vos digo eu, e muito mais do que um profeta. Jesus está começando a exaltar João e mostrar que ele de fato era um profeta legítimo. No verso 11, Jesus diz assim: em verdade vos digo que entre os que de mulher têm nascido, não apareceu ninguém maior do que João Batista. Veja que ele é o maior de todos os homens até aquele período do reino. Desde Adão até Cristo, ele era o maior entre os nascidos de mulher. Por quê? Porque ele era melhor do que eu e você? Não necessariamente. Mas porque ele era o cumprimento de uma profecia. A Bíblia lá em Malaquias havia falado dele. Ele viria preparar o caminho do Senhor. Ele foi o único homem que teve o privilégio de ser aquele que anunciou antes de Cristo
a reconciliação, o perdão dos pecados e o arrependimento. Aí Jesus conta essa parábola. E aí eu queria ver com vocês justamente duas verdades que essa parábola nos ensina. Porque Jesus vai olhar para aquela multidão e vai dizer: vocês que estão me ouvindo, João foi um profeta, vocês rejeitaram. Eu sou o Filho de Deus, vocês também não me aceitam. Esse é o contexto dessa parábola. Jesus está criticando a insatisfação religiosa daqueles homens. E a primeira coisa que Jesus ensina está no versículo 11, capítulo 11, quando ele fala, no verso 18, Jesus está mostrando que essa geração é uma geração insatisfeita. Quando você ouvir a palavra geração agora, não pense só naquela época. Pense de lá até hoje. A geração de hoje é insatisfeita. E quando eu falar geração, eu estou me referindo principalmente àqueles que ainda não conhecem Jesus. Porque esses homens que estavam próximos de Jesus, eles eram religiosos, mas eles não aceitavam Jesus. Eles criam até em certa forma em Deus, mas eles rejeitaram a Cristo. Ou seja, eles eram não crentes, não convertidos. E Jesus está dizendo: vocês são insatisfeitos, e vocês fazem parte dessa geração. Hoje, aí, tem muita gente satisfeita. E também, eu queria que você pensasse como crente, porque você também pode ser muito insatisfeito. E eu vou tentar mostrar para você também, que muitas vezes nós, como crentes, somos insatisfeitos também. Mas veja, verso 18 foi que Jesus diz: tocamos-vos flauta e não dançastes, cantamos-vos lamentações e não chorastes. Isso aqui é depois da brincadeira ter morgado, depois que a brincadeira não vingou, depois que a brincadeira ficou meio que enfadonha. E é como se chegasse um grupinho lá e dissesse assim: ó, vamos brincar de festa. Vamos brincar agora de uma festa. Vamos imaginar uma festa de casamento. Aí, olha, eu vou ser o noivo, tu vai ser a noiva, tu vai ser o cara da banda, fulano vai ser a testemunha e tal, vamos brincar. Aí aparece um outro grupinho e faz: não. Brincar de casamento, isso não é negócio pra gente brincar, não. Isso é alegre demais, isso é coisa de menina, certo? Não. Aí um outro grupo sugere: bem, então vamos brincar de funeral. Lamentações, choro. Vamos imaginar que alguém morreu e vamos fazer o funeral. Vamos brincar de funeral. Aí tu vai ser o defunto, o outro vai te carregar, o outro vai ali fazer a cerimônia. Tá? Não, isso é sarcástico demais, não dá para brincar de funeral, isso é ser muito assim, sabe, muito dark, um negócio meio esquisito. Aí, o que é que as pessoas vão dizer? Olha, peraí, a gente tocou flauta, vocês não dançam, vocês não brincaram de casamento. A gente tocou a lamentação, certo? Cantamos a lamentação e vocês não choram. O que é que vocês querem finalmente? Meus irmãos, Jesus está apresentando essa parábola para mostrar justamente que esse povo é insatisfeito. E eles estavam rejeitando o Filho de Deus. Eles estavam rejeitando a Jesus. Eles estavam rejeitando João Batista, que é aquele que deveria anunciar antes de Cristo, aquele que veio para endireitar o caminho. Eles estão rejeitando os mensageiros de Deus. Veja que geração. E é interessante, Jesus está falando aqui, certo? É como se as crianças fossem os judeus. Vamos imaginar, as crianças da parábola são os judeus. Aí chegam lá, né? Fala assim: não, João, a gente quer que você é muito sério. João, você só prega raça de víboras. João, esse negócio aí, essa tua mensagem é um pouco, sabe, assim, antissocial. Você
Vamos fazer o seguinte, vamos pregar alguma coisa mais alegre, né? Vamos pregar alguma coisa mais assim, com ânimo, né? Uma festa. Ou seja, estão fazendo uma crítica a João. Aí já Jesus vem e Jesus participa de festa de casamento. Jesus toma vinho com as pessoas. Jesus come com os pecadores. Não, peraí. Isso aí também já é demais. Jesus, a gente queria, na verdade, que você fosse um pouquinho mais carrancudo, sabe? Trouxesse uma mensagem mais dura. Isso é muito alegre. Eu acho que você é muito popular. Eles estão, na verdade, querendo que o Evangelho, eles estão querendo que aquilo que Deus anuncia se conforme aquilo que eles querem. Meus irmãos, a insatisfação é isso. É quando aquilo que Deus te oferece não é suficiente. É quando Deus manda um mensageiro para dizer raça de víboras, ele está falando de forma inspirada e nós não gostamos. Ou quando Deus manda o seu próprio filho para sentar com publicanos, nós achamos que ele é muito liberal. Publicano era alguém marginalizado, era alguém que o judeu poderia até ser judeu, mas só o fato de trabalhar para o Império Romano que dominava o povo judeu, ele era escanteado. Publicano era pior que a carne de porco. O judeu não come carne de porco, né? É pior do que isso para eles, talvez. Eles não poderiam ter, não queriam nem troco de publicano. Veja só que coisa, num período de crise, imagina. O cara vai pagar um imposto, publicano era o coletor, muitas vezes impostos. Aí já, o imposto foi R$20. Aí tu só tem uma nota de 50. Aí ele vai pegar o esteiro, não precisa dar o troco não quero nada vindo de você, nem troco. Desse jeito é bom demais, né? No instante o cara enrica, né? Não tem troco. Na verdade você não quer, né? Porque acha que é impuro o troco dele. E Jesus sentava com essas pessoas. Jesus se relacionava com essas pessoas. Um dos discípulos de Jesus era também, fazia parte desse grupo que se converteu. E ele disse, o senhor é muito liberal. E por quê? Essa é provavelmente a interpretação correta da parábola. Porque o verso 18 diz assim: porquanto veio João não comendo nem bebendo, e vocês disseram o que dele? Tem demônio. Peraí, João veio, não comia, não bebia, tinha uma postura ascética, sabe, um cara bem reservado, não ia para festa, não se alimentava de gafanhotos e mel silvestre, não tomava vinho. Aí vocês olham para ele, você podia ser mais alegre, né, João? A mensagem podia ser mais brandando, não era, João? Você podia falar de uma coisinha mais alegre aí nessa sua pregação, né? Aí verso 19: veio o filho do homem comendo, bebendo, e vocês dizem o quê? Eis aí um homem com milão e bebarrão, amigo de publicano e pecadores. Meus queridos, Jesus está condenando. Sabe por quê? O evangelho não agrada o ímpio. O evangelho não agrada o ímpio. É interessante, muitas pessoas se dizem amigas do evangelho. Essas pessoas são insatisfeitas com o evangelho. O evangelho ainda não foi suficientemente atrativo para que ele deixasse sua vida e servisse ao Senhor. Nós devemos amar essas pessoas, nós devemos nos relacionar com essas pessoas como Jesus fez, mas nós devemos olhar para o coração delas e dizer, há uma insatisfação tremenda no coração dessa pessoa. Não, eu gosto de ir para a igreja, é tão bom, mas eu ainda não quero Jesus. Talvez é porque Jesus tem alguma ordem que é muito pesada, sabe? Talvez é porque Jesus manda fazer alguma coisa que manda eu deixar algum hábito que eu gosto tanto de fazer. Seu coração é insatisfeito. Você é insatisfeito, insatisfeita com Deus. Você está agindo como um ímpio. Queridos, Jesus está condenando justamente isso. Eu queria que você parasse e refletisse. Alguma vez, por exemplo, você já pensou, independente de você ser crente ou não, pense agora. Alguma vez você já pensou assim,
essa doutrina é muito pesada. Eu não gosto dela. Eu vou viver de outra forma. Sabe, por exemplo, eu gosto muito do evangelho, mas eu sou muito mulherengo, sabe? E a Bíblia diz que a gente só pode ter um relacionamento, só uma esposa. Rapaz, a pregação do evangelho é tão boa, cara. Eu me sinto tão feliz, eu até me arrepio quando eu escuto o pastor pregando, sabe? Quando aquela irmã ora ali, é poder. Mas deixa eu dizer uma coisa. Eu vou ficar só visitando porque, afinal de contas, eu gosto. E essa lei, essa doutrina, essa lei é muito pesada. O que é que tem a gente poder... Na verdade é porque eu amo demais, né? A gente tem que... meu coração é muito grande. Dá para ter 2, 3, 4 mulheres, né? Aí você olha essa pessoa insatisfeita com o evangelho. Ela não serve a Cristo porque ela prefere amar os seus desejos. Porque ela quer conformar o evangelho ao que ela quer. E não seguir o evangelho puro, do jeito que Deus apresenta, por meio dos seus mensageiros e por meio da sua palavra. Outra pergunta. Eu não gostei do que foi ensinado na pregação hoje. Talvez você pode sair daqui hoje de manhã pensando nisso, né? Eu fico muito feliz que eu não prego para que você goste. Eu prego para a sua edificação. Se você vai gostar ou não, é entre você e Deus. Meu único compromisso é ser fiel à palavra. Se você vai gostar, amém. Se você não vai gostar, misericórdia, insatisfação no seu coração. Já mensagem, parece que o pastor falou só do meu pecado. Os outros não têm pecado lá não, é? Meu irmão, louve a Deus, é Deus que está falando com você, não sou eu não. Agradeça a Ele. Ele está lhe chamando a atenção. Mas nós muitas vezes não, foi muito dura a pregação hoje. Sabe, eu não vou mais lá na igreja, lá no pastor Anselmo não, porque a mensagem foi muito, sabe, severa. Não teve nem um respinguinho de graça lá, né? Meu irmão, se foi a palavra de Deus, foi fielmente pregado, e você sai dessa forma, isso é insatisfação. E Jesus está dizendo, a quem eu vou comparar essa geração? Você está igual uma criança insatisfeita, que não sabe o que quer brincar. É uma criança que não vai se satisfazer nem com a festa de casamento, como também você é uma criança que não vai se satisfazer com a brincadeira do funeral. Nada serve, nada preenche, nada satisfaz. Segunda coisa que Jesus nos ensina nessa parábola, que a presente geração ela é cega por rejeitar o evangelho. Meus irmãos, Jesus mostra a insatisfação como sendo o tema principal, mas eles mostram que eles estão cegos espiritualmente, por isso eles são insatisfeitos. E aí eu queria que você prestasse atenção. Por estarem cegos, eles rejeitam o evangelho. Por estarem cegos, Cristo não satisfaz. E Cristo não vai satisfazer o ímpio enquanto os seus olhos não forem abertos. Você pode pregar para ele, deve pregar, mas enquanto o Senhor não abrir os seus olhos, Cristo não vai satisfazer o ímpio. E ele sempre vai ter um motivo de insatisfação para não aceitar o evangelho. E Jesus está mostrando que essa geração, ela não consegue ver um palmo na frente do seu nariz. Ela não conseguiu ver que João é um profeta legítimo. Ela não consegue ver que Cristo é o Filho de Deus, o Emanuel, o Salvador do mundo, e está ali na frente deles, falando, curando, perdoando pecados, e eles não se agradam da pregação de Jesus. Em João 6, Jesus transformou, certo, uma pequena porção de pão e multiplicou e alimentou multidões. Meus irmãos, o que me deixa intrigado é que no Evangelho de... agora me fugiu a memória, ou Marcos ou João, é dito que Marcos, no Evangelho de Marcos, lembrei, no Evangelho de Marcos é dito que a multidão segue Jesus, porque Jesus saiu. Aí de repente Jesus olha para a multidão, ele é Deus, ele sabe, ele disse, vocês estão me seguindo
Não é porque vocês creem no que eu prego. É porque eu saciei a fome de vocês, transformando aquela pequena quantidade de pão numa grande quantidade que alimentasse a multidão. Veja a cegueira. Eles viram um milagre, mas eles não se alimentaram do milagre. Aí Jesus diz assim, ó, aquele que não come da minha carne e não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Aí o que foi que o pessoal disse lá em João 6? Aí já vai para o Evangelho de João. Aí a multidão que estava seguindo diz assim, dura esse discurso. Quem é que pode suportá-lo? Aí a multidão se dispersa. Mais de 5.000 pessoas estavam seguindo Jesus. Veja, se Jesus fosse avaliado hoje pelos critérios de pastor de sucesso, ele seria um pastor falido, fracassado, né? Uma congregação de 5.000, mais de 5.000 fiéis, de repente vai embora depois de um sermão. Só ficam 12, os presbíteros. Jesus olha assim para eles, vocês também não querem ir, não? Pedro, porque tinham seus olhos abertos pelo Espírito Santo, disse, Senhor, para quem nós iremos, se só tu tens a palavra da vida eterna? Os cegos foram embora. Milagre não satisfaz. Deixa eu dizer uma coisa para você. Se você segue a Jesus, pelos benefícios que ele vai lhe dar, ele pode lhe dar o mundo. Isso nunca vai satisfazer a sua alma. Ele pode curar você do câncer. Você vai abandoná-lo. Ele pode, sabe, fazer com que seu braço, como ele curou pessoas que tinham deficiências, voltar a ser perfeito. Ele pode talvez ressuscitar um morto na sua frente. Se você não o segue por quem ele é, você é um insatisfeito. Você é insatisfeito porque você não consegue ter satisfação na coisa mais importante, que é a comunhão com Cristo. Somente isso satisfaz. Essa geração era cega. Queridos, preste atenção. Quando Jesus... Como é que Jesus foi taxado aqui? Veja a cegueira. João, tudo bem, né? João tinha aquele discurso duro, severo, batia de frente. Aí disseram que João tinha um quê? Demônio. Jesus está dizendo, João é o maior profeta dos que nasceram de mulher, gente. Por favor, se toca aí, ó. Sintoniza. Vocês estão totalmente por fora. Ele não tem demônio, não. Ele é profeta. Está vendo que vocês são cegos? Vocês estão dizendo que um homem de Deus é um homem possesso pelo diabo. Não dá. Vocês são cegos. Mas a pior crítica é que está no verso 19. E a gente não percebe. Mas Jesus fala, vocês são tão cegos que eu, que sou o Deus encarnado, vocês estão dizendo que eu sou comilão e bebarrão. Sabe o que isso quer dizer? Os homens daquela época estavam quase que dizendo assim, Jesus, tu és tão ruim, que a gente deveria te apedrejar até a morte agora. E eu quero provar isso para você. Abra sua Bíblia lá em Deuteronômio 21, verso 20. Eles estão chamando Jesus de um mau filho. E a punição para quem quebrava o 5º mandamento, que é honra teu pai e tua mãe, e não se arrependia, e não ouvia os seus pais, era ser apedrejado. E veja as expressões que vão aparecer lá. Deuteronômio 21, verso 20 e verso 21. Diz assim, e dirão aos anciãos da cidade, este nosso filho é contumaz e rebelde. Este nosso filho é rebelde e contumaz, não dá ouvidos à nossa voz. Quem ia dizer isso eram os pais, tá? É o quê? Um comilão e um quê? E um beberrão. Aí o que é que a cidade deveria, os anciãos deveriam fazer? Então todos os homens da sua cidade o apedrejarão até que
morra, e tirarás o mal do meio de ti, e todo Israel ouvirá e temerá. O que é que os pais iam dizer? Esse filho é comilão e bebarrão, ele não nos obedece. A geração de Jesus era tão cega que estava dizendo: Jesus, tu és um mal no nosso meio. Porque está dizendo assim, você vai apedrejar até que morra, e assim você vai tirar o mal do meio de Israel. Você é um mal no nosso meio, ao ponto de que você merece ser apedrejado até a morte. Porque você é um comilão e um bebarrão. É isso que eles estão dizendo. Veja a gravidade da cegueira espiritual dessas pessoas. A insatisfação desses homens era fruto da sua falta de discernimento. E, meus irmãos, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu acho que muitas vezes nós queremos que uma pessoa que não é crente, como essa geração que Jesus está falando aqui, eles não eram crentes, pensem e ajam como crentes. O Evangelho não é uma guia de regras. O Evangelho não é um manual de boa conduta. Faça isso. O Evangelho é cruz, é morte. É a morte de você, para que você viva na morte dele. Pela morte dele, você tem vida. É morte. E a morte dele garante a sua vida. E a sua morte mostra que você tem vida nele. É vida. Mas vida por meio da morte. É comunhão com Cristo. Isso é Evangelho. E nós queremos que os ímpios ajam assim. Aí chega um ímpio lá para conversar comigo. Não, porque eu estou enfrentando esse problema, tal. Qual o conselho que o senhor me dá, pastor? Sabe? É porque meu filho, minha filha são rebeldes. Meu casamento está falindo. Minha esposa pediu divórcio. Qual o conselho que o senhor me dá? O cara é ímpio, né? Você aceite Jesus como seu Salvador. É o primeiro conselho que eu lhe dou. Porque não adianta eu ensinar você a amar sua esposa como Cristo amou a igreja, porque você não conhece o amor de Cristo. Como é que você vai amá-la? Aí chega a esposa: pastor, meu casamento, sabe, eu sou uma mulher muito difícil, não sei o que, tal. O que é que o senhor me diz? Ela não é crente. Eu se converta a Cristo. Porque como é que eu vou falar que você deve ser submissa a seu marido como Cristo, como a igreja é a Cristo, se você não conhece esse Senhor fiel? Se você não conhece esse noivo amoroso que é Jesus, como é que você vai saber o prazer da submissão? É claro que vai ser loucura para você. E o apóstolo Paulo disse isso. Lá em 1 Coríntios 2,14, ele diz assim: ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem o quê? Loucura. E não pode entendê-las, porque elas se discernem como? Espiritualmente. Queridos, o Evangelho é algo espiritual. E esses homens não podiam entender o Evangelho, assim como os ímpios de hoje não podem entender o Evangelho, a não ser que sejam regenerados pelo Espírito Santo de Deus. Aí a esperança. Um dia eu era parte dessa geração insatisfeita, até que Senhor, na sua infinita graça e misericórdia, regenerou esse coração que era de pedra, tirou esse coração de pedra e colocou no lugar dele um coração de carne, um coração com vida, vida espiritual. Agora eu posso entender, agora eu posso viver, agora eu posso proclamar esse Evangelho. Jesus está nos ensinando também que nós não devemos esperar dos ímpios que eles dê aquela tapinha nas nossas costas, né? Ah, como eu queria ser crente, como esse pessoal daí. Eu não estou dizendo que a sociedade não tem uma certa admiração por nós, tem. Mas nós ainda somos o povo quadrado. Ah, não pode, sabe, ser crente não pode. Eu fico pensando, sabe, é uma mente tão cega que eu fico olhando, não existe maior liberdade do que ser crente.
Ser crente é ser livre. Não é? Ser crente é ser livre do pecado. E aí eu posso fazer as coisas agora livre para Deus. É a maior liberdade que um homem pode ter. E Jesus disse isso: se o Filho vos libertar, verdadeiramente vocês vão ser livres. É a liberdade que Ele nos dá. E queridos, a insatisfação é fruto da cegueira. E tem um risco muito grande de ser alguém insatisfeito. Eu queria terminar falando para vocês sobre isso. Não está na parábola, mas os versos 20 ao 24, Jesus está explicando qual é a consequência dessa insatisfação. Veja o que ele disse. Então começou ele a lançar em rosto as cidades onde se operou a maior parte dos milagres e prodígios, o não haverem se arrependido. Veja, Jesus, depois de ter dito: vocês são como crianças insatisfeitas, que rejeitam a João, que rejeitam a mim, que somos mensageiros de Deus para vocês, e vocês nos rejeitam porque vocês estão cegos. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês: isso é para condenação de vocês. Essa cegueira não é algo que você pode brincar com ela. Pelo contrário, é sinônimo da tua condenação. E Jesus lança em rosto agora. Jesus, olha, deixa eu dar um exemplo para vocês. As cidades que eu mais realizei prodígios, milagres, curas, elas não se arrependeram. E Jesus assim: ai de ti, Corazim, é uma cidade. Ai de ti, Betsaida, é outra cidade. Porque se em Tiro é uma cidade que não pertencia ao povo de Israel, estava fora do território, estava dentro de outra nação. Porque se em Tiro e Sidom fossem feitos os prodígios que em vós se fizeram, há muito que teriam se arrependido com saco e cinzas. Jesus está dizendo: vocês são cegos demais. Porque se eu tivesse feito isso em outro local, a cidade toda teria se arrependido. Vocês não. Aí ele continua: por isso eu vos digo, o que é que vai acontecer? Haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Jesus não está dizendo que os ímpios de Tiro e de Sidom vão ser salvos, não. Se eles rejeitam o evangelho, eles também vão ser. Mas comparado com aqueles que ouviram e viram, o castigo destes aqui vai ser menor do que o daqueles. Embora que o menor castigo no inferno, mesmo assim, é infinitamente doloroso. Não arrisque. Quer dizer que lá vai ter níveis de punição? Vai. Mas, meu irmão, um respingar do inferno já é algo que... Se você nessa vida reclama com o sofrimento, que dirá você receber a ira de Deus? Se quando as coisas não acontecem bem, pessoas tiram a vida aqui, o que dirá sofrer a eternidade, a ira do Senhor? Por menor que seja. Para alguns. E ele continua: e tu, Cafarnaum, essa cidade aqui também é do povo de Deus, que te ergues até os céus, serás abatida até o inferno. É uma cidade orgulhosa, porque se vangloriava da sua posição estratégica em cima, dava para ver aqueles que queriam tomá-la, sabe? Jesus está dizendo: vocês se confiam demais aí em cima, sabe? Vocês vão ser abatidos até o inferno. Aí Jesus continua dizendo: porque se em Sodoma tivessem sido feitos prodígios que em ti se operaram, teria ela permanecido até hoje. Sodoma e Gomorra foram cidades destruídas com fogo e enxofre. Não ficou nada dessa cidade. É um deserto até hoje. Isso é cumprimento da profecia de Deus. E Jesus está dizendo: se eu tivesse feito os milagres que eu fiz no meio de vocês lá, eles teriam se arrependido e a cidade não teria sido destruída. Meus irmãos, isso maximiza
o tamanho da rejeição que aquele povo estava tendo. Jesus diz: eu vos digo, porém, que haverá menos rigor para os de Sodoma no dia do juízo do que para vocês. Deixa eu fazer algumas perguntas para que a gente termine. Você alguma vez você já ouviu alguma crítica de pessoas não convertidas, ou até mesmo de possíveis crentes, porque você está vivendo o princípio do Evangelho? Se você já, até mesmo entre nós, eu acho que você é muito radical. Irmão, se você ouve isso, louve a Deus e ore por essa pessoa, porque provavelmente ela está num processo de miopia espiritual. Ah, pastor, nem uma mentirinha santa. Tem tanta coisa que a gente quer santificar e é pecado, né? Mentirinha santa, daqui a pouco tem adultério santo, tem homicídio santo, né? Tem roubo santo, tem tudo santo daqui a pouco, né? Fofoca santa, é uma fofoca santa, né? Se você é criticado por viver o Evangelho e você rejeita esse mundanismo de tornar o pecado santo, não tem mentirinha santa na minha boca, não tem fofoca santa na minha boca, não tem nada disso. Eu falo o que o Evangelho diz. Se inclusive algum irmão da igreja lhe criticar, louve a Deus e ore por ele. E você que ainda não é crente em Cristo Jesus, você já pensou no perigo da sua insatisfação em não aceitar o Evangelho? Quantas vezes você já ouviu o Evangelho e tem rejeitado? Quantas vezes o Evangelho do Salvador entrou nos seus ouvidos? Jesus disse para aquela geração insatisfeita: eles seriam dignos de maior juízo, porque ouviram e rejeitaram. Os pães da multiplicação não satisfizeram os insatisfeitos. Nada nesse mundo, senão Cristo, pode satisfazer você. Queria tirar algumas implicações. Primeiro, receba o Evangelho conforme anunciado por Deus e não de acordo com seus gostos pessoais. Porque quando você quer mudar o Evangelho, você está mostrando que você está insatisfeito com ele. Você deve mudar a sua vida de acordo com o Evangelho. Não o Evangelho de acordo com seus gostos pecaminosos pessoais. Cuidado. Receba o Evangelho conforme ele é anunciado e se submeta alegremente a ele. Segundo, se submeta com fé à palavra e seja moldado por ela. Terceira implicação: não espere que os ímpios aceitem ou elogiem a sua fé e a sua conduta, pois o mundo é insatisfeito com o Evangelho que vivemos. Pois esse Evangelho não agrada ao ímpio, pois eles estão cegos, mortos nos seus delitos e pecados. Eles não conseguem ver a beleza do Evangelho. Então não espere que ele elogie. Não espere que ele bata nas suas costas. Não espere a aprovação do mundo. Não espere que ele pense como um crente. Espere que ele se encontre com Jesus. Espere que ele se converta. Ore para que ele seja regenerado um dia. Porque aí sim, você vai poder esperar dele coisas espirituais. Aqueles que rejeitam o Evangelho demonstram sua ingratidão para com Deus e para com a proposta de salvação. Isso coloca numa situação onde verão os frutos de sua insatisfação no dia do juízo, quando forem lançados um lago de fogo e enxofre por toda a eternidade. Rejeitar o Evangelho é ingratidão. Se você está aqui e ainda não é crente e entendeu o peso da sua situação, então volte para Cristo nessa manhã.
Cristo não somente disse que vai haver rigor para Sodoma e Gomorra, mas o mesmo Jesus terminou o capítulo 11, no verso 28 até o verso 30, e ele disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Se você se encontra nessa manhã como um ímpio, como um incrédulo, como um descrente, saiba que Cristo te ama. E saiba que você pode ter a sua situação revertida se você atender ao convite dele. Receba-o como Salvador. Ele satisfará a tua alma e tu encontrarás descanso para ela. Descanso eterno que só o Senhor pode dar. Curvemos nossas cabeças e oremos ao Senhor. Pai, muito obrigado por essa manhã. Obrigado, Senhor, porque o Teu Evangelho mais uma vez foi anunciado. E queremos pedir, Senhor, que em nome de Jesus sejamos uma geração que ouve o Teu Evangelho. Que a Igreja Comunitária das Acácias seja uma geração que rejeita, repudia todo tipo de insatisfação. E que possamos dizer que somos um povo satisfeito, plenamente satisfeito, porque estamos seguros em Cristo. Ele traz o descanso para a nossa alma. O seu fardo é suave, o seu jugo é leve. Obrigado, Senhor, por Jesus. E queremos pedir também pelos nossos colegas, amigos que ainda não te conhecem, que eles possam vir ao arrependimento. Que eles possam, Deus, entender que a sua insatisfação os condena, mas o deleite em Jesus os salvará. E que, ó Deus, a nossa igreja possa alcançar muitas pessoas com esse Evangelho, o Evangelho de Jesus. Que não sejamos como crianças insatisfeitas, mas como filhos gratos e alegres pelo Pai Celeste que temos, pela salvação que é o nosso maior presente, e que nunca essa salvação é enfadonha ou ela é incompleta. Pelo contrário, ela é perfeita e divina. Pedimos isso no nome de Jesus. Amém.